Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 41ª aula de estudos da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidar você que se interessa pela doutrina espírita, pelo conteúdo espírita sério, ilibado, sem mitos, sem mistificações, com aquele olhar de dúvida, com aquele olhar muitas vezes até apreensível por saber sobre as coisas do mundo dito imaterial. Estudar a doutrina espírita nos concede esse arrobo, esse êxtase, esse bem-estar mental e espiritual de estar cuidando, estudando, lendo e tentando entender aquilo que, afinal de contas, faz parte da nossa vida, não é verdade? Porque sabemos todos nós que uma das certezas da vida é a morte, né? Um dia partiremos, deixaremos esse corpo físico e o que nos aguarda, né? Então, estudar o céu e o inferno, e principalmente nesse momento em que estamos vendo os relatos dos próprios espíritos que desencarnaram e foram, né, conversar com os membros da sua antiga sociedade, né, espírita parisiense de estudos, então nos traz assim uma felicidade muito grande termos esse material em mãos para podermos aprender, de repente, para quando chegar a nossa hora, sei lá, quem sabe darmos menos trabalho, ganharmos consciência mais rápida sobre o novo modo de vida. Então, o que você pensa sobre isso? Bom, como sempre eu costumo de pontuar, estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 10 de maio de 2023. E dando continuidade, então, hoje nós vamos iniciar uma comunicação muito interessante dada pelo senhor Jobá. O senhor Jobá, inclusive, para quem é familiarizado com a Revista Espírita, ele deu grandes contribuições para a Revista Espíritas em matérias, em estudos, casos, análise de casos, enfim. A Revista Espírita está povoada da contribuição do senhor Jobá. Inclusive, já na primeira revista, lá de 1858, nós já vemos grandes contribuições em artigos no Jornal de Estudos Psicológicos, né, que é a Revista Espírita. Então, vá lá, corra, fica aí como sugestão, dá uma olhadinha na Revista Espírita, já na primeira de 1858, como eu acabei de aludir. O senhor Jobá era diretor do Museu de Indústria de Bruxelas e ele desencarnou no dia 27 de outubro de 1861 com um ataque de apoplexia fulminante. Bom, ele é interessante porque ele se adianta, tá? O senhor, ele se adianta mesmo na comunicação, porque primeiro ele tinha familiaridade muito grande com Allan Kardec, tinha familiaridade muito grande com os membros da sociedade e, claro, convivendo naquele meio, participando daquelas inquietações, daquelas questões que todos eles estudavam. Ele realmente queria, já pouco depois do seu desencarne, já apresentar-se, né? Inclusive tem uma nota aqui do próprio Kardec, onde Kardec fala assim, escreve, né? O senhor Jobá era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris, propôs-se evocá-lo, a sociedade, né, propôs-se evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando preveniu seu desejo, dando a comunicação seguinte. E aí interessante que o senhor Jobá, o próprio, já se apresenta da seguinte forma: eis-me, eu que ides evocar e que quero me manifestar primeiro a este médio, e em vão solicitei até hoje.
Olha só que interessante, né? Serve aí para os nossos estudos e anotações. Estava ali o senhor Jobá já tentando chamar a atenção de um certo médium lá, que não vamos entrar nesse mérito, pelo menos agora. Posteriormente, sim, vamos falar um pouquinho de quem era esse médium, mas hoje não, por enquanto não. E nem isso é importante. Na verdade, os médios não têm importância nesse quesito, gente. Kardec deixa bem claro isso. O importante é a mensagem em si. Pouco importa o médium, importante é a mensagem que ele é veículo de transmissão, tá? Isso é que é o mais importante para evitarmos assim fanatismo, arroubos de vaidade, supervalorização e, de certa forma, até estrelismo por parte de médiuns. Eu acho que essa história de médiuns estrelas, de médiuns mega popstar, isso causa, ao meu ver, um desserviço muito grande à obra espírita, à doutrina espírita e à divulgação da mensagem. É sempre bom lembrar que Kardec sempre tentou até esconder os médiums. Kardec nunca deu assim, não colocava o médium em evidência, deixando claro que o importante é a mensagem. Então, o senhor Jobá, olha só a linda mensagem que ele inicia, né? Primeiro quero vos contar minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti um abalo estranho e lembrei-me de repente o meu nascimento, a minha juventude, a minha idade madura. Toda a minha vida se retratou nitidamente em minha lembrança. Interessante, né? Muita gente fala que no momento da morte, um pouquinho antes, ou no caso aqui do senhor Jobá, após, né? Você sente a sua vida inteira passar-se como um filme, né? Como se você tivesse diante de uma enorme tela de cinema, só que o filme ali é a história da sua vida. Né? Interessante o senhor Jobá comentar isso. E aí ele continua. Não senti senão um piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida crença. Interessante, né? São os nossos conceitos e ideias pré-concebidas, né? De repente, de céu e inferno, para onde eu vou, né? O católico, o protestante, ele almeja ir para o céu, né? E um muçulmano, de repente, almeja ir para um lugar lá com as 70 virgens. Eu falei isso, tá, gente? Puramente à guisa de comparação, para entender o que o senhor Jobá quis dizer, que realmente, após o desencarne, talvez a primeira coisa que venha na nossa mente seja, eu vou para aquele lugar que eu sempre aprendi que seria esse o lugar que eu vou. Por isso que eu comentei só a guisa de comparação, tá? Não senti senão, aqui, ó, não senti senão um piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida crença, né? Eu repeti para enfatizar. Todo esse tumulto se apaziguou. Eu estava livre do meu corpo, que jazia inerte. Ah, meus queridos amigos, que enlevo, ou seja, que sensação de bem-estar, de êxtase, de deleite, né? Em despojar o peso do corpo. Que entusiasmo em abraçar o espaço. Não credes, entretanto, que me tornei de repente um eleito do Senhor. Estou entre os espíritos que, tendo retido um pouco, devem muito aprender ainda. Não demorei para lembrar-me de vós, meus irmãos em exílio, e vos asseguro, toda a minha simpatia, todos os meus votos vos envolveram. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Quais foram as minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me em discernir o que era verdadeiro nas comunicações,
pronto, enfim, para ser o cavaleiro da verdade nesse outro mundo, como o fui no vosso. Olha só que lucidez, olha só que maravilha de realidade na comunicação, né? Primeiro, a sensação de perda do peso, né? Imagina, acho que você que já teve, por exemplo, um braço engessado, eu já quebrei um braço, você que já quebrou uma perna, eu também já quebrei a perna, e quando a gente engessa, fica muito tempo ali com o peso do gesso, quando o médico tira, né, o enfermeiro tira o gesso, dá aquela sensação de leveza, não é verdade? Ou quando você está numa piscina, eu achei essa comparação interessante também. Quando você está numa piscina por muito tempo e você sai, você sente um peso muito grande, né? Porque não tem mais a força de impulso ascendente que a água provoca no seu corpo, e aí você sente o efeito da força da gravidade em si mesmo e pesa, né? Imagine a sensação de você abandonar esse corpo, né, que é denso, que é muito material, tem uma massa muito grande, para adentrar uma dimensão não mais material, até onde nós sabemos. Deve ser uma experiência maravilhosa. E quando ele fala assim, que entusiasmo em abraçar o espaço, que deve ser isso, entendeu? Abraçar o espaço. Eu entendi algo como que, será que é volitar? Será que nós precisamos caminhar, né? Será que ele, como espírito, voava, volitava, enfim? Que sensação maravilhosa. Depois a descrição dos que vieram acolhê-lo, né? E ele alude a muitos espíritos com os quais ele mesmo trabalhou na sociedade espírita, né? Muitos ele atendeu, ele entrara em contato através das comunicações mediúnicas, e esses mesmos espíritos vieram recebê-lo. Que maravilha, que desfecho! Você está falando com alguém que está do outro lado e depois você ter o primor de vê-los, de estar com eles agora no mesmo lado. Que maravilha! E por último, eu queria ressaltar a humildade, né, do senhor Jobard, lembrando que nós estamos aqui no conjunto dos bons espíritos, né? O desencarne dos bons espíritos. E que maravilha quando ele diz assim, não me considerem aí um eleito do Senhor, como a gente costuma, né? Às vezes pensar, só porque a pessoa morreu, só porque ela desencarnou, ela virou santo. Não, olha a lucidez dele dizendo que muita coisa ele havia retido, portanto, muita coisa ele tinha ainda a aprender, até porque um véu se desfaz diante dos olhos e percebe-se o quanto que se tem para caminhar ainda nesse mundo, acredito que seja mais do que maravilhoso, né? O mundo espiritual. Foi isso que eu captei, foi isso que eu senti de coração. Mas e você, o que foi que você achou? Deixa aí as suas impressões, deixa aí os seus comentários, eles são muito valiosos, mas claro, só se você quiser. Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou. Paz e bem, e até a próxima. Tchau.